Tomando meu cafezinho aqui. Pra ser sincero, eu nem sei por onde começar esse vídeo. Eu não queria fazer um vídeo genérico nem nada do tipo, só que eu também queria fazer um vídeo um pouco mais voltado pra mim e não tanto pro conteúdo principal do canal, que é investimento em Pokémon TCG. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Mendes, mais conhecido como Arte TCG, né? Atualmente eu tenho 22 anos e eu criei esse canal aqui justamente porque era um canal que era um sonho de infância, e hoje mais velho eu finalmente tive a coragem e o prazer de dar iniciativa a esse projeto, né? E eu não tinha noção nenhuma de que esse projeto seria tão grande e cresceria tanto em tão pouco tempo, né? Hoje nós contamos com mais de 20 mil pessoas no grupo do WhatsApp, mais de 1.000 inscritos aqui, mais de 2.000 pessoas na comunidade do Discord. Então são números que, para um projeto que tem menos de 6 meses, é algo absurdo, algo que me deixou muito feliz mesmo. E recentemente, né, nós chegamos à marca de 1.000 inscritos no YouTube, e por conta disso eu tô fazendo esse especial aqui justamente para me apresentar. É a primeira vez que eu tô mostrando o rosto aqui no canal, e também para contar um pouco da minha história com o Pokémon TCG e com o Pokémon de maneira geral, e o porquê que isso é tão importante na minha vida, e é algo que eu carrego desde pequeno e até hoje. Eu tenho um carinho enorme pela franquia, principalmente pelo Pokémon TCG, pelos jogos, etc. Bem, meu contato com o Pokémon TCG começa em 2012, em Salvador, Bahia, onde no Shopping Salvador tinha a loja da ReHap, e foi lá, com 9 anos de idade, em 2012, né, que eu comprei meu primeiro produto de Pokémon TCG, que foi um deck do Emboar. Eu lembro até hoje, esse foi o meu primeiro contato com Pokémon TCG de maneira geral, e até hoje eu busco esse produto, ter esse produto lacrado. Eu não tenho ele mais, eu busco comprar, etc, mas sempre que eu acho que tá com um valor muito exorbitante, então eu prefiro deixar passar. Mas esse foi o primeiro produto que eu comprei de Pokémon TCG na vida, e foi lá que começou essa paixão pela franquia, sabe? Eu lembro que eu assistia muito anime de Pokémon no Cartoon Network, porque passava todo dia, 4 horas da tarde, e naquela época eu tava passando a 5ª geração, que é a minha geração favorita, né? A geração de Unova. E eu lembro que foi uma paixão à primeira vista, porque eu já gostava muito do anime, e ter aquelas cartas ali na mão foi algo que despertou um desejo muito grande de querer colecionar, de ter mais, de ir atrás de mais cartas, de entender como jogava naquela época, né? Naquela época eu tentava jogar, hoje eu já não jogo mais, hoje eu apenas coleciono. Mas eu lembro de ter todo esse contato e de ser algo mágico, sabe? Desde o primeiro momento eu me apaixonei por essa ideia de ter monstrinhos e ficar colecionando esses monstrinhos, que nada mais é do que o resumo, né, do que significa Pokémon. Pra quem não sabe, Pokémon significa Pocket Monsters, que são monstros de bolso. Foi aí que começou toda a minha paixão pela franquia, e esse foi o meu primeiro produto de Pokémon TCG. Nesse mesmo ano, minha mãe viajou pra Europa e me deu o que seria meu primeiro videogame, né, que foi isso aqui, um Nintendo DS XL. E junto com ele, eu ganhei meu primeiro jogo, que foi Pokémon Black, que é esse aqui, ó, como vocês estão vendo. E nesse momento, a paixão só aumentou. Eu lembro que eu ficava jogando isso aqui dia e noite, e naquela época, né, os jogos, até hoje, os jogos da Nintendo não são em português, não tem tradução em português, então era tudo em inglês, e eu me vi obrigado a cada vez mais aperfeiçoar meu inglês, um moleque de 10 anos, e tudo isso graças a esse jogo, porque eu queria entender o que os personagens estavam falando, eu queria entender o que significava cada ataque, eu queria entender as missões, eu queria ler guias, etc. E foi aí que o Pokémon de fato se tornou parte do meu hábito diário, sabe? Todo dia eu jogava, todo dia eu treinava o meu inglês através desse jogo, todo dia eu queria ter Pokémons mais fortes, eu queria zerar o jogo, queria ir atrás dos Pokémons lendários, das missões secretas. Então tudo isso corroborou ainda mais para que despertasse todo esse meu desejo, todo esse meu carinho com a franquia. Paralelo a isso, e eu agradeço muito aos meus pais, principalmente minha mãe, que desde cedo sempre me estimulou a aprender inglês, etc., eu comecei a consumir muito conteúdo de Pokémon TCG, principalmente em inglês, isso ali por volta de 2013, início de 2014. Justamente porque, como eu já estava aprendendo inglês, já estava me tornando, querendo um pouco mais fluente, eu me vi apto a poder consumir esse tipo de conteúdo, e eu caí num canal que chama Rudy Investments, que ele falava principalmente sobre Magic, que ele investia em Magic, investia em Sports Cards, etc. E isso foi a porta de entrada para eu perceber que lá fora o mercado do colecionismo era muito mais do que crianças colecionando coisas, colecionando, entre aspas, brinquedos. Era algo muito maior, sabe? Adultos que viviam disso,
adultos que investiam, que tratavam isso de fato como um investimento e não somente como um colecionismo ou um brinquedo de criança, etc. Tomar meu cafezinho aqui, né, para continuar falando com vocês. E a partir daí, eu fui desde cedo percebendo que talvez isso poderia ser muito maior do que eu achava na época e muito maior do que o Brasil todo achava na época, sabe? E foi ali em 2014, quando eu fui para fora do país pela primeira vez, fui para Disney, que eu já tinha essa ideia de investir em colecionáveis, etc. Eu tinha mais ou menos ali 11 anos de idade, que eu fui no parque da Epcot, da Disney. E para quem não sabe, o parque da Epcot é dividido por países, ou seja, tem um lago central e na beira do lago são vários países à medida que você vai andando. E eu cheguei no país lá, Japão. E nessa época a gente já estava em XY, acho que a gente estava em XY2, que era Flash and Fire. E nessa época eu já pensei, putz, no Brasil a gente não tem muito contato com produtos em inglês. Naquela época só tinha os produtos em português da Copag. Eu vou pegar aqui vários produtos em inglês e vou deixar selado, guardar para a vida toda. Isso eu com 11 anos de idade eu já tinha esse pensamento. Foi quando eu comprei vários boosters de Flash Fire que eu tenho até hoje. Eu tenho ali mais de 50 boosters guardados de Flash Fire em inglês. E isso foi o início de toda essa minha trajetória de investimentos no mundo Pokémon TCG. Eu com 11 anos de idade, primeira vez que eu estava nos Estados Unidos, eu pensei, isso aqui vai ser algo que vai me trazer muito retorno no futuro. E isso aqui é o início de uma... Na verdade, eu não pensava que de fato era um início de uma jornada. Eu só pensava, pô, vou comprar para guardar e lá na frente eu vendo. Só que mal sabia eu que de fato isso ia se tornar uma das principais áreas da minha vida. E o tempo foi passando, coleções foram vindo e indo. Eu não fiquei presente no hobby 100% do tempo. Por exemplo, na época de Sol e Lua, eu estava terminando o ensino médio e entrando na faculdade. Para quem não sabe, eu faço medicina hoje em dia. Então nessa época eu já não tinha muito contato com Pokémon TCG, comprava uma coisa ou outra ali, mas não estava ali afinco todo dia consumindo, vendo as coleções novas, cartas, etc. Era algo mais esporádico, mas eu nunca me desfiz da minha coleção que eu construí ao longo dos anos, e eu sempre ia aumentando ela de pouco a pouco. Até que em 2020, quando teve a pandemia, o Logan Paul fez um vídeo de Pokémon TCG e eu resolvi, pô, tô aqui na pandemia, não tô fazendo nada, eu vou voltar para esse mundo, né? E ali, desde 2020 até hoje, eu nunca mais parei. Comecei a comprar coleção, comecei a comprar cartas, comecei a investir de fato, comprar coisas para deixar seladas. Teve época que eu comprava booster box, ia atrás de loja online, loja de brinquedo, comprava tudo quanto é booster box que você imaginar, vendia na próxima semana e ficava nesse processo não para lucrar, não para ter dinheiro, mas sim só para retroalimentar a coleção e aumentar cada vez mais. Eu comprava, por exemplo, booster box de Sol e Lua Base 7, numa semana, na outra eu já vendia. Aí comprava todas as cartas que eu queria, deixava na coleção, fazia esse processo. Então isso de fato, ali em 2020, 2021, 2022, se tornou um negócio e um negócio que eu vi que era muito rentável, sabe? E isso só fez com que eu pensasse, né? Putz, o Arthur de 11 anos sabia de fato o que ele estava fazendo e por mais que ele não tivesse total noção de como isso ia transformar a vida dele, ele de fato deu o pontapé inicial para que eu estivesse aqui hoje. E eu sempre consumi vídeos de Pokémon TCG, principalmente no Brasil. Eu consumia muito do Montalvão, lá antigamente, na época de Black and White, na época de XY. O Tio Sam também eu assisto bastante. E eu sempre tive essa vontade de criar conteúdo no mundo Pokémon TCG. Só que eu não queria criar conteúdo, um conteúdo infantil, justamente porque, querendo ou não, por mais que nós adultos colecionamos, estamos inseridos nesse mundo, Pokémon TCG ainda principalmente a produção de conteúdo, ainda é muito voltado para crianças. E não era isso que eu queria fazer, eu não queria virar um youtuber de criança. Eu queria, de fato, conversar com pessoas que são iguais a mim, sabe? Pessoas que envelheceram, que ainda têm uma paixão e um carinho pela franquia e que ainda gostam de colecionar, principalmente as cartas. Foi aí que no final do ano passado, de 2025, eu resolvi iniciar esse projeto que se chama Arte TCG, que basicamente é um canal voltado para pessoas adultos que gostam do mundo de Pokémon TCG, que colecionam, que investem e que querem ter locais para conversar sobre isso, querem ter comunidade para conversar sobre isso, vídeos relacionados a esse assunto, que lá fora na gringa é muito forte, só que aqui no nosso território nacional ainda não é muito bem disseminado essa cultura de investimento no Pokémon TCG. Graças a Deus agora isso está aumentando com a entrada do Thiago Negro no hobby, né? Eu acho que ele está fomentando muito esse lado de investimentos, mas ainda não é algo tão forte como lá fora. E foi nesse momento que eu resolvi criar o Arte TCG. E qual que é o intuito do Arte TCG? Basicamente, eu quero que todo esse projeto se torne a maior comunidade de investidores de Pokémon TCG no Brasil. Eu quero poder colaborar com todo mundo no sentido de ajudar as pessoas a comprarem produtos por
por preços razoáveis, justamente porque, querendo ou não, é um hobby muito caro. Eu quero ajudar as pessoas a investirem nesse hobby, a aumentarem suas coleções, a construírem memórias, assim como eu tenho diversas memórias com hobby. Eu quero que as pessoas também tenham memórias, não entrem somente pelo dinheiro, somente pelo lucro. Não, mas que elas de fato entrem na franquia porque amam a franquia e, querendo ou não, que esse amor traga benefícios para elas, né? Seja monetário, seja memórias, seja construir uma relação com seu filho com base no colecionismo, seja viajar por conta do colecionismo, seja investir no colecionismo. Tudo isso é possível justamente com o Pokémon TCG. E eu acho que esse é o meu objetivo principal, sabe? Poder ajudar cada um de vocês da maneira como eu posso contribuir, seja ajudando na coleção, seja ajudando com dicas de investimento, seja ajudando a organizar melhor. E tudo isso só é possível justamente porque eu tive a iniciativa de querer criar esse canal e finalmente colocar esse sonho em prática. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui em forma de agradecimento pelos 1000 inscritos. É um vídeo que eu não fiz roteiro, não fiz nada, eu só queria conversar com vocês, conversar com a câmera e explicar um pouco de toda a minha trajetória. Eu tenho certeza que esse é o primeiro de muitos marcos que nós vamos atingir, né? 1000 inscritos já é muita gente, mas eu sei que ainda há muito espaço para que a gente cresça. E eu convido vocês a entrarem no nosso grupo de promoções do WhatsApp, entrarem no nosso grupo do Discord, para que nós possamos construir juntos a maior comunidade de investimentos de Pokémon TCG do Brasil. Meu nome é Arthur Mendes, eu sou o criador do Arte TCG, sou apaixonado por Pokémon e eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você tenha tido a possibilidade de me conhecer um pouco mais.